Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a filha do Oswaldo Eustáquio. Essa jovem aqui, ó, Mariana Eustáquio. Ela tem 18 anos, é filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está exilado lá em Madrid, lá na Espanha. Essa menina foi agredida e sofreu uma fratura na coluna após se envolver em uma confusão em Brasília. O caso ocorreu no início da noite do dia 13 de junho de 2026. O incidente aconteceu no estabelecimento Contexto Bar, situado no setor de clubes esportivos Sul, em Brasília. Mariana assistia à transmissão do jogo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos pela Copa do Mundo de 2026. De acordo com o relato do pai e de testemunhas, uma briga começou no local e uma mulher desferiu um soco contra uma amiga de Mariana. Ao tentar intervir para separar a confusão, Mariana teve o cabelo puxado por um dos agressores, caiu de costas e bateu a nuca, vindo a desmaiar. Testemunhas apontam que ela foi pisoteada enquanto estava inconsciente. O laudo médico do Hospital Santa Lúcia confirmou que a jovem perdeu a consciência devido ao impacto na cabeça e sofreu uma pequena fratura por compressão na véspera L2, na coluna lombar. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao hospital, permanecendo internada para a recuperação. Mariana passará por um novo exame no Instituto Médico Legal em cerca de um mês. Imagens gravadas por testemunhas foram entregues às autoridades. O caso está sob a investigação da primeira Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que trabalha na identificação e localização dos suspeitos. Mariana segue internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. O seu quadro clínico é considerado estável, mas ela permanece sob observação devido às lesões sofridas. Conforme o laudo oficial assinado pelo médico Mônica da Rocha Leão de Magalhães, Mariana sofreu uma fratura por compressão na coluna lombar. Ela está com a região imobilizada para garantir a recuperação óssea. O exame clínico confirmou que o impacto na nuca gerou uma perda temporária de consciência no local da agressão. A jovem precisará passar por uma nova avaliação detalhada no Instituto Médico Legal, daqui a aproximadamente 30 dias, para mensurar a gravidade definitiva das sequelas físicas provocadas pelo pisoteamento e pelas agressões sofridas no contexto bar. Vocês agora precisam ver onde é que eu estou. Volta para mim aqui. Isso tem que ser investigado dentro do ponto de vista de crime político, viu, gente? Eu acho que isso aí é um crime político, não é um fato isolado, não. Por que que a Mari é Mariana, né? O nome dela? O nome dela é Mariana Eustáquio. Foi parar lá na Asa Sul, lá, lá no Lago Sul de Brasília, lá onde só fica o povo magnata, a elite da política brasileira. Fica lá. São filhos da elite política brasileira que frequentam esses espaços. E a Mariana, por ser filha do Oswaldo Eustáquio, ela, ainda jovem, foi envolvida, sabe, em questões de abuso de questões políticas, abuso do poder, abuso de menor, sabe? Não do pai, mas da política da época. E o Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha e impotente para poder resolver, ajudar o problema da filha. Bem, vou mostrar aqui o local. O local é esse aqui, ó. Essas imagens não é do dia, essas imagens de arquivo que fica, né, na disposição do bar. Esse é o contexto do bar. Ali tem um telão, geralmente. Foi nesse lugar aí que a Mariana estava, né, assistindo o jogo e ali aconteceu essa briga com ela, tá certo? Essa briga que envolveu ela. Então,
ela foi envolvida numa briga. Essas brigas nascem assim, ó, a Mariana tá aí. Quem é a Mariana? A filha do Oswaldo Eustáquio. É, vamos arrumar uma para ela aqui. Pode ser, pode ser. Pode ser, porque Brasília tem né, uma sociedade muito contaminada pela política. Assim como Washington também teve uma sociedade muito contaminada pela política americana, e depois que o Trump ganhou, ele teve que colocar a Guarda Nacional lá em Washington, né, para poder se colocar a ordem na casa, porque Washington, a capital dos Estados Unidos, era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Depois que o Donald Trump ganhou, ele teve que botar a Guarda Nacional lá. E foi em Washington que o Biden teve a maior votação, onde o Trump foi menos votado. Então, o staff político de Brasília é muito contaminado desse ponto de vista, dessa ordem, entendeu? E olha, o caso do Oswaldo Eustáquio não é diferente, não. O Oswaldo Eustáquio é um jornalista, construiu sua trajetória política recente como uma das figuras centrais da militância digital alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu histórico é marcado por forte atuação nas redes sociais, seguidas prisões decretadas pelo Supremo Tribunal Federal e um subsequente exílio na Europa. O crime dele é crime de fazer jornalismo independente. É um crime de opinião. É um crime que coloca em risco, né, informações sensíveis, né, que o governo não gostaria que fosse revelada, talvez, né? E antes de se projetar nacionalmente na direita, foi diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Não é um blogueiro, é um jornalista. Tempos estranhos, não é? Anos depois, aproximou-se do núcleo conservador e atuou na equipe de transição do governo federal em 2018. Ganhou notoriedade produzindo conteúdos em canais de vídeo e redes sociais. Suas publicações focavam na defesa de pautas governistas, ataques à imprensa tradicional e fortes críticas a membros do Poder Judiciário. Era um jornalista independente, um jornalista da resistência democrática contra um regime que estava se impondo no Brasil naquela época, criando uma estrutura de poder para tirar o Jair Bolsonaro. E aí, ele foi um dos jornalistas independentes que reagiu ao sistema. E por isso ele sofreu retaliação. Em junho de 2020, foi detido pela Polícia Federal na Operação Lume. O inquérito do STF, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, investigava o financiamento e a articulação de atos que pediam o fechamento do Congresso e da Suprema Corte, que não tinha nada a ver com Oswaldo. Ao longo de 2020 e 2021, Eustáquio foi alvo de novas ordens de prisão por violar medidas restritivas judiciais, como a proibição de utilizar redes sociais e de deixar o Distrito Federal, ou seja, anular a atuação de um jornalista independente que estava resistindo a um regime que estava se impondo no Brasil na época. Essa é a interpretação que a Comissão Cidadã tem do caso, entendeu? No final de 2022, logo após as eleições presidenciais, deixou o país de forma clandestina, teve nova prisão preventiva decretada por incentivar manifestações contra o resultado eleitoral e permaneceu foragido. Ele não estava incentivando manifestações contra o resultado, ele era contra manifestações. Inclusive, ele tem vídeo gravado batendo de frente com um pastor aí de alguma ordem aí que queria fazer, e ele falando, não, não tem mais o que fazer e tal. Em 2024, pesou contra ele uma nova ordem de detenção pelos crimes de ameaça, perseguição e corrupção de menores. Corrupção de menores
É porque as redes sociais dele foi suspensa. E aí as contas dele foi bloqueadas, as redes sociais foi suspensa. E aí a filha tinha a rede social, né, e tinha uma conta bancária. E foi aonde ele conseguiu, né, alguns meios de sobreviver e de se colocar, porque ele estava proibido de falar, né? E aí o governo acusou ele, ou o governo, ou você pode chamar de regime ou sistema, acusou ele, né, de corrupção de menores, como se a filha não pudesse ajudar o pai num momento tão difícil em que ele estava na defesa da liberdade dos brasileiros. Essa é a interpretação da Comissão Cidadã de Inquérito, viu, gente? Então, a acusação baseou-se na suspeita de que ele utilizava as redes sociais e contas bancárias de sua filha adolescente para contornar os bloqueios impostos pela justiça. Então, a Mariana foi alvo, no meu modo de entender, de um atentado político, né? Por ter né, ter tido esse papel de apoiar o pai ou de, né, estar do lado do pai numa luta que o pai tinha, né, que era um jornalista independente, porque o jornalismo independente se tornou uma ameaça para esse governo, né? E ele estava atuando de uma forma independente. Após passar pelo Paraguai, né, ele se refugiou no Paraguai e Eustáquio fixou residência em Madrid, na Espanha. O governo brasileiro formalizou pedidos de prisão internacional e extradição via Itamaraty. Em abril de 2025, a Audiência Nacional da Espanha negou em definitivo a sua extradição para o Brasil. O Tribunal Espanhol concluiu que os crimes apontados possuíam evidente motivação política, assim como Carla Zambelli, né, assim como Alan dos Santos, e que o envio do jornalista de volta ao Brasil poderia agravar sua situação jurídica devido às suas opiniões. Atualmente, ele permanece em território espanhol. Então, os jornalistas independentes, quando não tiveram suas redes sociais derrubadas aqui no Brasil, tiveram que se exilar. Tempos estranhos, né? Em que você acha que nós vivemos numa democracia. Agora, quando o jornalista foi preso, ele ficou, parece, 10 dias preso, sem um crime, sem uma acusação, sem uma prova material de crime, justamente porque ele era um jornalista independente, estava agindo de forma independente e não podia ter opiniões diferentes, né? Ele teve um acidente quando ele estava preso. E aí, isso é que é curioso, porque isso me remete agora à condição da filha, entendeu? O jornalista Oswaldo Eustáquio ocorreu na tarde do dia 21 de dezembro de 2020, enquanto ele estava detido no Centro de Detenção Provisória 2, o CPD 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele sofreu um acidente. A dinâmica exata do ocorrido divide-se entre a versão oficial registrada pelas autoridades e os relatos posteriores apresentados pelo próprio jornalista e por sua defesa. Tempos estranhos. Quem viveu o doicote na época sabe o que eu estou falando, né? A turma né, do regime militar pegava os presos políticos e torturava na cadeia. Mas quando morria, não tinha. Não, foi um acidente, ele se enforcou lá na prisão. Assim como tem essa do sicário aí, né? Bem, de acordo com a ocorrência registrada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e pela 30ª Delegacia de Polícia, Eustáquio sofreu uma queda acidentalizada, sozinho, dentro da cela. O registro aponta que o jornalista subiu no vaso sanitário na tentativa de consertar um vazamento ou ajustar o aquecimento do chuveiro. Ele escorregou e caiu de costas, batendo fortemente a coluna contra o chão e a pia da cela. Tá vendo como é que se constrói uma história? Isso está no Globo, né? O Globo é que soltou essa versão aí, segundo que deu essa notícia na época, né?
Um agente penitenciário foi checar a origem de uma infiltração de água e encontrou temporariamente consciente na cela. Um agente penitenciário foi checar a origem de uma infiltração de água e encontrou temporariamente inconsciente na cela. Após os primeiros socorros no presídio, ele foi levado às pressas para o hospital da base de Brasília. Agora, olha a questão da Mariana, a filha dele, a questão dele. O impacto na coluna. O impacto provocou uma fratura por compressão na região torácica, na coluna vertebral, especialmente na vértebra T5. Na mesma noite, a esposa dele informou publicamente que o jornalista havia chegado ao hospital sem o movimento das pernas. A gravidade da fratura fez com que ele necessitasse usar cadeira de rodas durante seu processo de reabilitação. Meses após o episódio, em maio de 2021, Oswaldo Eustáquio mudou publicamente a narrativa do evento. Mudou? Não sei se ele tinha outra narrativa. Ele mudou? Não, ele deu a versão dele. Em depoimento oficial ao Ministério Público, ele afirmou que as lesões, na verdade, foram fruto de agressão física e tortura praticada por policiais penais no dia em que deu entrada na Papuda. Ele relatou ter sofrido enforcamento com o uso de tonfa, é o cacete, né? E chave de braço que lesionaram seu corpo. A versão das autoridades policiais e da administração do presídio manteve a conclusão de que o episódio decorreu estritamente de um acidente doméstico na cela. Logo após a internação de Oswaldo Eustáquio, em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal alterou sua condição prisional, enquanto as perícias oficiais da cela ratificaram a tese da queda acidental. Diante da gravidade da lesão, da gravidade na lesão na coluna e da necessidade de tratamento médico especializado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura de Eustáquio do complexo penitenciário. Ele converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar poucas semanas após o acidente. Para conceder o regime domiciliar, o STF exigiu o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. O ministro manteve a proibição total de uso das redes sociais, a proibição de conceder entrevistas sem autorização judicial prévia e ao veto a qualquer contato com outros investigados no inquérito dos atos antidemocráticos. O Instituto Criminalístico da Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária realizaram perícias técnicas no local do incidente. Os laudos concluíram que o episódio foi um acidente provocado pelo próprio jornalista. A perícia indicou que Eustáquio escorregou ao subir no vaso sanitário. Bem, os peritos atestaram que o jornalista estava sozinho na cela no momento do ocorrido. O ambiente não apresentava sinais de arrombamento, luta corporal ou interferência externa que sustentassem naquele momento técnico a tese posterior de agressões físicas por parte de agentes penitenciários. Bem, você conhece aí, né, por que o sicário foi, né, supostamente se enforcado, né, dentro do presídio lá da penitenciária, lá na, na, lá na superintendência da PF. Era o cara que mandava, né, que o coisa mandava você descer o cacete, né? Dá uma surra nele, aquela coisa toda, não é assim que eles falavam? Bem, agora vou trazer aqui um fato que preocupa muito, e aí eu quero dividir com vocês, porque essa menina aí já é a terceira geração, né, de um trauma que o Brasil vive há mais de décadas. Mas vamos mostrar aqui uma fala do Oswaldo Eustáquio.
que é essa aqui, ó. Essa entrevista ele deu na época, já tem uns. Ele deu no dia 21 de dezembro de 2025. Vamos ver o que ele falou? Diziam, o Oswaldo Eustáquio quer uma intervenção militar. O Oswaldo Eustáquio nunca quis uma intervenção militar, ao contrário. Esses generais aí, para mim, sempre foram generais. Vou até tentar usar uma palavra menos agressiva aqui, porque a gente está num jornal conceituado, mas são generais que não representam mais o exército brasileiro como antigamente. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu sou um filho de militar, eu conheço minha casela. Eu não tinha nana neném que a Cuca vem pegar na minha casa. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, a ti pátria salvaremos, rebrilha a glória, fuja a vida. Meu pai cantava a canção do exército para mim. O meu pai foi do CCC, Comando de Caça Comunistas. Muita coisa. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente da caserna e anticomunista. Mas em nenhum momento na nossa geração nós desejamos fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, depor o Lula. Não. A nossa única intenção era, o objetivo do quartel, que fique claro aqui, era uma auditoria nas eleições. A auditoria que foi feita, Guilherme, pelo próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro fez uma auditoria. E nós queríamos a resposta dessa auditoria para que, se houvesse uma fraude, que nós pensávamos que podia existir, aí sim pudessem democraticamente convocar novas eleições, havendo uma fraude. Então, é, você vê pela fala do Oswaldo Eustáquio que ele é a segunda geração, né? Ele era filho de militar. E o pai dele era de um departamento lá que pegava os comunistas, ia atrás dos comunistas. E o que acontece? Depois que veio a anistia, né, que os ditos comunistas, né, que assumiram o poder aí, segundo Oswaldo Eustáquio, né, a partir das eleições diretas, os filhos né, desses que assumiram o poder começaram a perseguir os filhos dos que eram generais na época que perseguiam, né, os pais destes. E agora você vê a terceira geração, né, da, do Oswaldo Eustáquio aqui, ó. Cadê a menina, gente? Esquece aqui, peraí. Você vê aí a Mariana, né, sendo vítima de um trauma histórico, né? Uma menina que não tem nada a ver com a história, que tem apenas amor pelo pai, que o pai ajudou a cuidar, né? Que deve ter orgulho do pai. E aí você tem, né, os filhos dos ditos comunistas, perseguindo os filhos dos filhos daqueles que perseguiram os comunistas, ditos comunistas, né? Os esquerdistas da época do governo militar. Então, esse acidente que aconteceu com a Mariana é uma das coisas mais graves no contexto que a gente está aqui. Esse é o vídeo 1008 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Nós estamos aqui, ó, nós vamos no GIS. É uma comissão de cidadãos brasileiros, né, que quer a pacificação, que quer voltar o Brasil à normalidade, que quer devolver a liberdade para os povos brasileiros, que quer recuperar a nossa Constituição, que foi sequestrada, né? A gente entende assim. Porque você olha, vê aí o pai da Mariana, o Eustáquio, né? Teve que ficar lá na Espanha, um jornalista independente. O Orlando Santos, um jornalista independente, tem que se refugiar lá nos Estados Unidos. E a justiça americana entendeu, olha, não tem crime contra ele, é perseguição política. Carla Zambelli, lá na Itália, não tem crime contra ela,
perseguição política. O Eduardo Tagliaferro, que está lá na Itália, que foi funcionário, né, foi, trabalhou no gabinete do Alexandre de Moraes, né, descobriu o que o Alexandre de Moraes estava fazendo, se revoltou, né, e foi denunciar. E aí, olha lá, ele está denunciando as irregularidades do Alexandre de Moraes no gabinete lá da combate à desinformação. E aí, não interessa, a PGR quer saber por que ele está denunciando. A denúncia não importa, o que importa é ele denunciar. Então, né, o informante é que é o problema, não é o crime. E aí o homem vai e se exila na Itália. E também ninguém consegue, né, lá na Itália, falar que ele tem crime. Então esse é o problema que o Brasil está vivendo hoje, tá certo? E a gente está aqui para acompanhar isso com os olhos atentos, né, de brasileiros que querem que o Brasil volte a ter justiça. Mas a justiça que é igual na Itália, que é igual na Espanha, que é igual nos Estados Unidos e que é igual em qualquer país democrático, mas que não é igual aqui no Brasil atualmente, porque nós não estamos vivendo uma democracia plena. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse vídeo é para você, né? E se você gostou, inscreva-se no canal TV Del Rey, o canal da liberdade. Ajude a gente a compartilhar esse vídeo, né? Dê um like aí se você gostou. Estou deixando aí a nossa chave Pix para você ajudar a gente a pagar as despesas dessa comissão cidadã, que é, assim, é muito pouco. O nosso custo é muito baixo, mas a gente vive do pingadinho de vocês. Senão a gente não consegue estar aqui para defender essa nossa opinião e defender a sua posição também. Eu tenho certeza que você vai fazer uns comentários bem sensatos com relação a isso. O caso da Mariana é um caso muito sério, muito triste, porque é algo que está passando para a terceira geração, né, de um trauma que a sociedade viveu, né, há 2 gerações atrás. Então fique atento para isso. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus e até a próxima.